Olá, pessoal, tudo bem? Tô eu aqui para falar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento. Eu perdi 30 quilos no total. Em 7 meses, 27 quilos. Já há uns 9 meses, perdi 30, né? Então, assim, gente, vamos lá. Sem mistério, vou ser bem transparente com vocês. Vou falar meu ponto positivo e negativo diante do meu processo, o que que eu usei, o que eu fiz nesse processo todo de 9 meses até agora, né? Então, assim, foi um período assim bem intenso, bem cansativo para mim, mas foi uma escolha também de correr contra o tempo, tá? Que é uma das coisas que eu não aconselho. Eu aconselho ir com calma, devagar, perder o quilo com calma, sem pressa, sem negligência. E assim, não fui negligente em tudo. Algumas coisas simplesinhas que poderia ter feito diferente, sim, mas não me arrependo, pra falar a verdade, não me arrependo. Poderia fazer diferente, sim, mas eu tô muito bem, tô feliz, tô com autoestima, voltei a ter autoestima, coisa que não tinha mais. Eu vou primeiro iniciar com uma historinha de como eu cheguei à minha obesidade tipo 1. Depois da minha separação, há 5 anos atrás, eu entrei um processo de ansiedade muito grande. Eu já estava depressiva quando eu saí do meu relacionamento, do meu casamento, já não estava com a mente sadia, e aí se agravou pelo desespero de recomeçar a minha vida. Eu entrei num processo de depressão e fiquei um pouco perdida psicologicamente, doente, busquei ajuda, adquiri insônia, ansiedade eu já tenho, se agravou. Onde eu fui morar depois da separação, era muito trânsito, eu precisava do carro devido ao trajeto que eu tinha com meu filho com a escola. Eu não abria a mão de ficar com ele, então eu tinha um percurso longo, cansativo. Então eu chegava muito cansada em casa e não me permitia me exercitar. Eu poderia me esforçar, sim. Tentei algumas vezes, mas eu não estava bem. Então, tentei emagrecer, tentei fazer atividade física. Teve um período que eu comecei a emagrecer, depois parei, por não estar bem. Não estar bem psicologicamente, então eu resolvi primeiro cuidar da minha mente, para depois cuidar do meu corpo. Então, assim, eu fiz e foi a melhor decisão, né? Graças a Deus, hoje eu tô muito bem psicologicamente, sou acompanhada. E então eu passei a ter força de vontade, e preparar meu psicológico para um processo de emagrecimento. Porque eu já estava já me acostumando com a obesidade, com o meu peso, eu achava que eu não ia emagrecer mais, que era minha genética, enfim. Só que não, gente. É um, é muito louco porque você passa a se aceitar e a gente não pode permitir isso, né? Eu nunca fui gorda, por que que eu me aceitaria assim, né? Então, assim, a gente não pode romantizar a obesidade. A obesidade tem seus riscos, a gente sabe, né? E então eu já tava com riscos de infarto, minhas taxas alteradas, eu sou hipertensa, né? Uma genética aí da minha mãezinha. Eu
eu já tava obesidade tipo 1, eu cheguei a 89 quilos, era bem distribuídos. Eu comia muito, já tava comendo como um homem, comendo bastante, comendo muito, uma quantidade grande. Porque normalmente o normal é a mulher comer menos, o homem sempre come mais. Eu comia como um homem já tava com o estômago bem largo. Só que eu comia por pura compulsão, não era por fome, era compulsão. Eu nunca fui de comer muito. Eu gosto de comer algumas besteirinhas, meu paladar é infantil, mas eu comia por compulsão, por ansiedade. Antigamente eu tinha ansiedade que eu descontava nas compras. Depois eu passei a ter uma ansiedade de descontar em comidas. Então eu comia e eu cheguei a um nível de comer e colocar o dedo na garganta e vomitar, por não aguentar mais estar comendo e não ter mais pra onde ir e eu colocar pra fora. Então assim, eu cheguei até nesse estágio. Tive um processo de insônia muito forte, fiz muito uso de medicação que foi me inchando, medicações controladas, incha muito, engorda, abre o apetite. Então, passei por todo esse processo, por fim, cheguei a 89 quilos, obesidade tipo 1, até que eu fui fazer uma entrevista de plano de saúde e eu tinha falado meu peso e fui fazer a entrevista por vídeo. E a enfermeira pediu pra eu levantar, pra ela ver meu corpo. E aí, depois ela mudou no relatório da entrevista que eu era obesa. E eu não aceitava aquilo. Não aceitava de forma alguma. E foi a partir daí que eu virei a minha chave. Eu falei, é agora. Não vou permitir, não vou aceitar. Eu não sou obesa e nem quero ser obesa. Na verdade, eu estava obesa, mas não estava aceitando. Então eu falei, eu não vou ser mais obesa. Aí foi quando eu virei a chavinha e comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar da minha saúde, né? Eu até falo assim com algumas pessoas que o shape ele vem de bônus, mas o que importa, o que era mais importante para mim no momento era a minha saúde, porque eu estava com risco de infarto por eu ter pressão alta. Minha pressão, ela oscila muito e ela chega até 21, às vezes, mesmo depois de emagrecer, tá no meu peso ideal, eu ainda tenho oscilação de pressão. É uma genética, infelizmente, eu tenho que estar sempre tomando a medicação direitinho, fazendo o uso contínuo. Gente, não repara se o cachorro latir, tá? Mas, então, o que que acontece? Continuando. Eu faço uso da medicação, mas eu, obesa, eu com as taxas alteradas, ia ser muito pior, né? Pra quem é hipertenso. Então, eu precisava cuidar da minha saúde. Eu preciso estar sempre em dias com a minha balança. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso me alimentar melhor. E pela saúde em geral, até saúde psicológica, porque hoje a atividade física, me exercitar, tá sendo muito bom pra minha mente, né? Então, tem vários benefícios aí, né? Em tá se exercitando, né? Mas então, vamos lá pra parte que interessa, que eu sei que vocês querem saber. Eu comecei a fazer o uso da Teaser, batida, de 15. A que eu usei foi a TG, tá? Na verdade, eu comecei a fazer um jejum de 16 horas. O que que eu fazia? Eu comia até certo horário à noite, depois não comia mais e só ia almoçar no dia seguinte. Então, assim, não era tão sofrido. No começo foi um pouco difícil, por eu ter gastrite e não ser acostumada, ficar sem o café. Mas hoje em dia eu sou acostumada, né? Até faço de vez em quando.
Não posso fazer sempre, mas faço de vez em quando. E aí eu já comecei já a sentir diferença no meu corpo. Só que aí eu tive uma oportunidade de uma tia minha começar a vender e falou, Nathalie, eu vou te passar por um preço acessível. E aí eu me interessei. Eu queria acelerar o processo, né? Então eu acelerei o processo fazendo uso da Teaser. Lembrando, a tisepatida não faz milagre, tá, gente? A tisepatida, ela inibe a vontade de comer, né? Regula algumas taxas, ajuda bastante. Só que quem tem que fazer é você. Atividade física, uma boa alimentação. Então, assim, não é só a medicação. E lembrando, eu me exercitava de verdade, eu fazia cardio, eu fazia musculação. E eu fazia musculação, gente, justamente porque eu sabia que eu ia entrar num processo de emagrecimento, que eu precisava chegar no meu peso ideal para minha altura e minha idade. Então, eu sabia que eu ia perder 30 quilos, então eu precisava perder 30 quilos com saúde. Então, o que que eu fiz? Fiz uso de vitaminas, porque a gente acaba perdendo algumas vitaminas, então a gente tem que repor, porque a gente passa a comer menos, né? Enfim, então por isso a importância de se alimentar direito, saber o que comer, não ficar sem comer. No começo eu não entendia isso, eu ficava sem comer, ficava fraca e não era assim. A estratégia da Teaser não é isso, gente. É errado a gente não sentir fome, a gente tem que sentir sim, a gente tem que comer. Então, assim, eu coloquei umas dosagens mais altas, porque eu queria ficar sem comer, correr contra o tempo, para fazer jus ao dinheiro e não precisar consumir tanta medicação. Mas no final acabou que eu, até hoje, consumo essa medicação, faço uso dessa medicação e eu fiquei nessa pressa toda, nessa loucura toda, sendo que é sem necessidade. Eu poderia perder peso devagar, aos poucos, me alimentar melhor. Mas aí, só do meio pro final, eu comecei a me alimentar direito. Comecei a fazer mais certinho, comer melhor, ter força e resistência para poder pegar peso, que eu precisava de força para ganhar músculo, né? Porque eu não podia perder músculo, não podia perder igual tem muita gente faz. Não se alimenta, não se exercita e aí perde músculos, que não é saudável, não é legal e nem é bonito, porque dá uma impressão de pessoa doente. E você acaba perdendo muita vitamina no seu corpo, passa a ter deficiências de vitamina. E isso não é legal, né? Então, graças a Deus, minhas vitaminas ficaram tudo ok, tudo bonitinho. Eu fiz uso de vitaminas. Eu fui acompanhada, eu ia com frequência fazer alguns exames para ver como é que estavam as minhas taxas. Passei a me alimentar melhor e me exercitava com muita frequência. Então, por isso eu tive um resultado rápido, incrível. Eu considero incrível porque a todo momento eu fui perdendo gordura e ganhando massa, perdendo gordura e ganhando massa. E esse é o objetivo. A teaser não é só emagrecer, né? É perder peso com qualidade. É isso. Então, eu fiz e ainda faço uso, eu faço desmame, né? Gosto de fazer o uso por conta da minha compulsão, porque a ansiedade me dá compulsão. Então, eu gosto de controlar, eu uso uma taxa pequena, uma dosagem pequena. Meus médicos falaram que eu posso fazer uso sim, desde que eu tento intercalar um pouquinho, sem muita frequência, uma dosagem baixa e tudo. Então, sou acompanhada também.
Só pra deixar claro, eu aconselho, se for fazer o uso, que faça dessa maneira, sempre acompanhando, vendo como é que tá as taxas de as vitaminas, o corpo, enfim, saber como que tá seu corpo primeiro, como é que tá indo o tratamento, se exercitar, comer bem e saber o que comer, tá? Então, assim, eu poderia ter perdido peso de forma mais lenta, sim, poderia, mas eu fui bem apressadinha. É uma das coisas que eu não aconselho. Desvantagem, perdi glúteo, que foi músculo, né? Glúteo é músculo. Eu perdi, foi uma das coisas que eu perdi. E tô na luta pra ganhar. Então, essa foi a única desvantagem, mas nada feio também, até porque eu já tava me exercitando, então não ficou glúteo caído e nem fiquei tão desbundada, mas eu tô assim, eu perdi um pouco de músculo, porque eu sempre tive glúteo, e aí perdi um pouco, mas isso a gente ganha, né? E perdi cabelo. Tive uma queda muito grande, mas por quê? Eu fui fazer alguns exames para verificar o porquê da queda de cabelo. Muita gente fala que é da teaser, mas no meu caso, como eu falei para vocês, fiz uso todo o tempo de vitaminas, fui bem acompanhada. O negócio é porque eu perdi peso muito rápido. Então, meu processo foi rápido e meu corpo entrou em estado de alerta. Então, por isso a queda de cabelo. E também pela frequência de jejum. Mesmo fazendo uso da Tise, eu fazia jejum. E eu não aconselho. Uma das coisas que eu esqueci de falar pra vocês. Eu continuei fazendo jejum porque o jejum me fazia bem. Fazia bem por conta das minhas alergias alimentar que eu tenho. Alergia ao trigo e à lactose, intolerância à lactose. E o jejum me faz bem. Só que não era interessante eu fazer o jejum fazendo uso da Tise, né? Porque eu precisava me alimentar, né? Então eu me alimentava pouco do que eu deveria, entendeu? Então é isso, gente. A minha dosagem da Tise, eu não sei exatamente como, porque tem muita gente que usa o termo I, ml na seringa, daquelas de insulina. Eu era 20, eu comecei com 10, não vi muito efeito, comecei a sentir fome. Aí depois eu fui pra 15, na segunda semana eu fui pra 15, tava com vontade de doce ainda, e eu não queria sentir vontade de nada. Mas é igual eu falei pra vocês, a gente tem que tá sentindo fome, sentindo normal. Só que eu não queria. Então, minha negligência foi nessa parte. Só que eu não me arrependo. Eu gosto de não sentir fome. Não vou mentir pra vocês. Mas não aconselho vocês. Simples assim. Nem tudo que eu faço eu aconselho vocês. Mas então, depois eu fui parar em 20. E deu super certo pra mim 20. E passar de um tempo, eu entrei num estágio de peso, assim. Tipo, congelei no meu peso. E aí eu comecei a desesperar. E eu falei, não, eu parei de perder peso, eu parei de perder peso e comecei a desesperar. Só que isso é muito comum. É normal. Depois de um tempo eu voltei a perder peso novamente. Mas lembrando que eu não falhava. Eu só falhava quando eu não aguentava mesmo. Porque eu trabalho, estudo, sou mãe, dona de casa. E tinha momentos que eu estava
muito exausta, muito cansada e eu sofro de fibromialgia. Mesmo com dor, eu treinava, porque o exercício, a atividade física me ajuda, inclusive nas dores. Mas às vezes eu tô num estágio muito inflamado, e com crise. E aí tinha algum momento que eu falhava, mas às vezes eu ia até doente, mas eu ia. Então, assim, é o que eu falo, é muito foco, muita disciplina, muita consistência. É só isso que eu falo pra vocês. Resultado vocês vão ter, desde que vocês tenham disciplina. Eu não ingeri álcool, nesse processo, eu optei por me escolher. Eu falei, se eu tô nesse processo, eu vou até o final. Depois que eu chegar onde eu quero, eu dou, assim, uma liberada, assim, de vez em quando. Igual eu faço, às vezes eu bebo um pouquinho, mas eu bebo pouco. Hoje eu não bebo muito, bebo, assim, muito pouquinho mesmo. Uma vantagem é isso, porque acabou que eu requerei bastante. Eu já não bebia muito, mas hoje quase nada. Bebo socialmente pouco. E com isso eu sou mais elegante para comer, em quantidade, no que comer. Os vícios que eu tinha de uma alimentação ruim, mal alimentação, eu não tenho mais, graças a Deus. Gosto, de vez em quando eu como, não deixo de comer, mas em quantidades pequenas. O que eu comia, assim, que eu amo, que é o meu ponto fraco, que é doce, bolo, tortas. Antigamente eu comia uma inteira e queria mais. Comia até reponar. Hoje, uma fatia eu divido para 4 dias. Então, assim, hoje eu como menos, como melhor, como elegante. Para mim, na minha opinião, a Batida assim, é vida. Eu fico até rindo, mas é porque tem gente que fala, mas eu acho que é vida, porque assim, me mudou completamente em muitas coisas, sabe? Então, assim, foi muito bom. Eu aprendi a ter uma reeducação alimentar, eu aprendi a comer bem, melhor do que eu já comia, porque assim, nunca fui de comer mal, eu gostava de comer besteira, mas eu comia besteira e não me exercitava, né? E fora os outros processos que eu tive que chegou a minha obesidade na época, né? Mas hoje não, a Tizi me ajudou bastante, me ajuda. É uma medicação muito boa, mas desde que saiba usar, né? Que faça tudo da maneira certinha, correto, sem negligência, saiba de quem comprar, se é um produto realmente confiável, saber com quem vocês estão comprando, gente. Isso é muito importante, dosagem, como fazer uso dessa medicação. E assim, é o que eu falo, medicação não faz milagre, mas, assim, a medicação, ela tá aí pra te ajudar, mas isso depende de vocês, tá? Então é isso, gente. Eu fiz sim uso da tisopatida. Fiz. Tô muito feliz com o resultado. Hoje eu tô num processo de ganho de massa muscular, né? É todo um processo, perder gordura, ganhar massa. A massa ela demora um pouquinho mais, mas tô nesse processo. Mas eu quero continuar no magra. Eu não quero. Eu gosto do estilo slim, magrinha, definida. Não quero perder minha feminilidade, assim, mas eu gosto, eu acho bonito. Então, dispenso os comentários. Você está magra demais, já tá bom. Cada um tem um gosto, né, gente? Então, eu gosto de ser slim. Já tive uma experiência slim, gostei e quero continuar. Voltei e vou continuar. E é isso. Quem tiver dúvidas, quiser me perguntar, onde eu consumi a medicação, com quem, dosagem, mais detalhes, me chama no privado, me chama no WhatsApp, quem tem meu contato. Esse vídeo aqui são para pessoas conhecidas, próximos, mas nada
não tô esticando, é só mesmo esse vídeo eu fiz porque ia ficar extenso, longo, nos stories não ia dar. Então eu preferi fazer esse vídeo aqui, postar no YouTube pra ficar melhor pra vocês, tá bem? Mas tô à disposição, qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Beijo.